Então a primeira questão solicitada é aqui. Sétima lista, primeira questão. Dado y1 igual a raiz de t e y2 igual a 1 sobre t, certo? E essa equação diferencial que aqui está, mostra que elas são soluções da equação. Então o que é que a gente faz? Para mostrar que cada expressão dessa é a solução dessa equação que aqui está, a gente tem que mostrar que aplicar essas expressões, assim como suas derivadas, o resultado tem que dar quanto? 0. Então vamos lá. Sétima lista. A primeira questão. Tá? Na letra A. A gente tem que y1 é igual a raiz quadrada de t, que nós podemos escrever como sendo t elevado a 1/2. E o y2 ela é igual a 1 dividido por t, o qual podemos reescrever como sendo t elevado a menos 1. Sendo assim, na equação diferencial que nós temos, 2 vezes t ao quadrado, vezes y, duas linhas, menos 3 vezes t vezes y', mais y, isso aqui é igual a 0. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos lá. Mostrando que y1 é solução. Então, a gente tem que provar que 2 vezes t ao quadrado vezes y1, duas linhas, menos 3 vezes t vezes y', mais y, isso aqui y1, tá? Todo mundo aqui é y1. Tudo isso aqui é igual a 0. Ou seja, o outro ponto que a gente vai determinar é se y1 é igual a t elevado a 1/2, quanto é a primeira derivada dele? Aí é fácil de determinar que isso aqui dá 1/2 de t elevado a menos 1/2. Tá? E a segunda derivada de 1, tá? Vai dar menos 1/4 de t elevado a menos 3/2. Beleza. Dessa forma, então a gente faz 2 vezes t ao quadrado, que multiplica y1, duas linhas, menos 3 vezes t vezes y1, linha, mais y1, isso aqui tem que ser igual a 0. Então seria 2 vezes t ao quadrado, que multiplica segunda derivada de y1, menos 1/4 de t elevado a menos 3/2. Menos 3 que multiplica, 3 vezes t, né, professor? Esqueci o t aqui, que multiplica 1/2 de t elevado a menos 1/2, mais o valor de quem? De y1, que é quem? T elevado a 1/2. Isso aqui eu tenho que provar que é igual a 0. 2 vezes menos 1/4 dá menos 1/2. Então, menos 1/2, que multiplica t ao quadrado vezes t elevado a menos 3/2. Isso aqui dá t elevado a 1/2. Pode fazer as contas aí. Repete a base, somos expoentes. 2 menos 3/2 vai dar 1/2. Menos 3 vezes 1/2, 3/2. Isso aqui, mais... Deixa eu só ver se eu não me equivoquei, se isso aqui é um menos ou é um mais. É um mais, professor. Isso aqui é mais, tá, pessoal? Essa parte aqui central da equação diferencial é mais. Então, isso aqui dá mais 3/2. E eu acho que a outra entrada é menos. Quer ver? É menos. Eu troquei, que é aqui, não é mais 1/2.
mais y1 é menos y1, que menos, que mais, troquei os dois últimos sinais. Então, mais, que menos, mais, então 3 meios de t elevado ao meio, por isso tem que escrever a equação bem. Eu pensei que eu tinha memorizado aí, dá errado. Menos t elevado a 1 meio. Menos 1 meio, ó. Todo mundo aqui tem t elevado a 1 meio em evidência. Eu posso colocar aí, ó, em evidência. Aí ficaria menos 1 meio, mais 3 meios, menos 1. Tem que provar que isso é igual a zero. Menos 1 meio mais 3 meios dá 2 sobre 2. Que 2 dividido por 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então 0 é igual a 0. Beleza. Para a letra B, a gente faz a mesma coisa, só que agora com y2. Ó. Então, para o y2 você tem y2 é t elevado a menos 1. Primeira derivada dele é menos t elevado a menos 2. E a segunda derivada, y2, é igual a 2 vezes t elevado a menos 3. Então, quando eu aplicar na equação diferencial, 2 vezes t ao quadrado, vezes y2, duas linhas, mais 3 vezes t vezes y', y2', menos y2, eu tenho que provar que isso aqui dá zero. Jogando na conta, 2 vezes t ao quadrado, que multiplica 2 vezes t a menos 3, mais 3 vezes t, que multiplica menos t elevado a menos 2, menos o y2 que está ali, ó, t elevado a menos 1. Tem que provar que isso aqui é igual a zero. Dessa forma. Dessa forma. 2 vezes 2, 4. T ao quadrado vezes t a menos 3 dá t a menos 1. Então dá 4 vezes t a menos 1. Mais com menos, menos. 3 vezes 1 dá 3. T vezes t elevado a menos 2 dá t elevado a menos 1. Menos t elevado a menos 1. Ó, todo mundo aí tem em comum quem? T elevado a menos 1. Então 4 menos 3 dá 1, menos 1 dá 0. 0 é igual a 0. Ou seja, bate o resultado. Logo, y1 e y2 são soluções da equação. Na letra B, ele pede que você determine o Wronskiano. Quem é o Wronskiano de y1 e y2? Isso aqui é o determinante, tá, da matriz onde a primeira linha é formada por y1 e y2, a segunda linha pela derivada de y1 e a derivada de y2. Então isso aqui dá, ó, t elevado ao meio, t elevado a menos 1, primeira linha. Segunda linha, 1 meio de t elevado a menos 1 meio. E no outro, menos t elevado a menos 2. Diagonal principal menos diagonal secundária. Vai ficar, ó, menos t elevado a menos 3 meios. Menos 1 meio. Aí t elevado a menos 1 meio vezes t elevado a menos 1. Isso aqui dá 1 meio de t elevado a menos 3 meios.
Ou seja, no final da conta, ó, aqui tem menos e menos, menos 1 com menos 1 meio. Então isso aqui dá menos 3 meios de t elevado a menos 3 sobre 2. E isso aqui é diferente de zero. Professor, por que é diferente de zero? Pelo seguinte, ó. Lá no início do problema, eu tenho, ó, 1 sobre t. Então, não tem como a fração de um número 1 dividido por qualquer outro número dar zero. Tá? Não confundam com limite, pessoal. Isso aí não tem como. Sendo assim, 1 sobre t elevado a 3 meios também não dá zero. 3 meios aqui, ó, é um número. O sinal de menos aqui não vai interferir. A ideia é que a gente veja que isso aqui é diferente de zero. Beleza, o Wronskiano. Na letra C, ele pede para que mostre, tá? Na letra C, que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções. Mas forma. Vou mostrar lá na apostila de vocês, ó. Lá na apostila, definição 3.6, a ideia do Wronskiano, tá? Para mostrar a vocês. E por que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções? Por causa do seguinte, ó. Imagine que eles sejam soluções de uma equação diferencial. Eles são. Tá? E também imagine que para algum valor de x0 no intervalo, o Wronskiano é diferente de zero. É verdade também. Se isso acontece, então, ó, y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções. Tá certo? O próprio teorema 3.7 garante isso. Se as soluções existem, e se o Wronskiano é diferente de zero, então eles formam um conjunto fundamental de soluções. Vamos para a próxima questão. Lista 8, pessoal. Questão 1, letra H. Tá? Determine a solução geral dessa equação aqui, ó. Y duas linhas, mais 2 vezes y', mais 3 vezes y igual a zero. Vamos lá. Oitava lista. Primeira questão. Letra H. Y duas linhas, mais 2 vezes y', mais 3 vezes y, isso aqui é igual a zero. O que é que a gente faz? Para a solução dele, a gente já sabe que vai encontrar a equação a partir da equação característica. Então vamos logo para ela, escrever? Então tá lá, equação característica associada. Então a gente tem, ó, r ao quadrado mais 2 vezes r mais 3, isso aqui é igual a zero. Daí, ó, resolver uma equação de segundo grau, você usa o que? Bhaskara. R é igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, o de C, que é 3, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Ou seja, R é igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes 3, 12, 4 menos 12 dá menos 8. Sobre 2. Isso aqui é igual a menos 2 mais ou menos 2 raiz de 2 i sobre 2. Ao simplificar, então, você tem que r é igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 2 vezes i. Se isso aí é, ó, raiz complexa, logo, aí eu já vou direto para a solução. Vou escrever aqui de novo para vocês lembrarem. Y de t é igual a exponencial de p vezes t
que multiplica C1 vezes o cosseno de Q vezes T, mais C2 vezes seno de Q vezes T. Então isso aqui vai dar exponencial. O P é menos 1, então. Exponencial de menos T, que multiplica C1 vezes cosseno. O Q é raiz de 2. Raiz de 2 vezes T, mais C2 seno de raiz de 2 vezes T. Ponto. Não tem o que fazer não. Acabou, conta. Vamos para a próxima. Ainda na oitava lista, segunda questão, letra J. Determina a solução do PVI. Está aqui, ó. Y duas linhas, mais 2 vezes Y linha, mais 2 vezes Y igual a 0. Aí a gente tem, quando você aplicar π sobre 4 no valor de Y, o resultado é 2. Quando aplicar π sobre 4 na primeira derivada de Y, o valor dá menos 2. Vamos lá então. Ainda oitava lista. Segunda questão. Tá? Letra H. Você tem Y duas linhas, mais 2 vezes Y', mais 2 vezes Y igual a 0. E você tem como condições iniciais de contorno que Y aplicado no ponto π sobre 4, a resposta é 2. E a derivada de Y aplicado no ponto π sobre 4, a resposta é menos 2. Pronto. De todo jeito, aqui a gente já parte. Se é homogênea, pessoal, a gente já vai para a equação característica associada. Equação característica associada. Que defeito, professor. Emendar aqui, então. Associada. Então você tem, ó, R ao quadrado, mais 2 vezes R, mais 2, isso aqui é igual a 0. Então daí, ó, fórmula de Bhaskara. R é igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8. 4 menos 8, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Isso aqui dá menos 2, mais ou menos 4 menos 8 dá menos 4, raiz de menos 4, 2i sobre 2. Simplificando, você tem que R é igual a menos 1, mais ou menos I. Ó, a gente já fez, tá bom? No exemplo anterior. Já botou quem é a solução aqui? Logo, y de t é igual a exponencial de menos t, que multiplica C1 vezes o cosseno de t, mais C2 vezes seno de t. Beleza, tem um valor de y. Como eu quero achar a solução do PVI, primeiro tem que calcular a derivada. Temos que, como isso aqui é uma multiplicação, pessoal, regra do produto. Derivada de y com relação a t é derivada de exponencial de t dá menos exponencial de menos t. Derivada do primeiro vezes a segunda, C1 cosseno t mais C2 seno t, mais, repete a primeira expressão, que é exponencial de menos t,
vezes a derivada da segunda. C1 é constante e repete. Derivada do cosseno, menos seno. Então fica menos C1 seno de t. Mais C2. Derivada do seno, cosseno. Aí quem quiser colocar aqui, só, eu quero colocar C1 em evidência. Beleza, ó. Se eu colocar o C1 em evidência e também quiser colocar o exponencial de t, posso também. Exponencial de menos t, na verdade. Então vai ficar, ó, menos com mais dá menos. Então, menos cosseno de t menos seno de t. Mais, colocando C2 em evidência, assim como fiz no primeiro, exponencial de menos t. Então isso aqui vai dar, ó, menos com mais dá menos, menos seno de t, mais cosseno de t. Pronto. Tem o valor de y, tem o valor de y'. Daí, meu valor de y aplicado em π sobre 2, π sobre 4 na verdade, isso aqui dá 2. Então eu tenho, ó, exponencial de menos π sobre 4 vezes C1 vezes o cosseno de π sobre 4 mais C2 vezes o seno de π sobre 4. Isso aqui tudo, a resposta tem que ser igual a 2. Eu posso passar a exponencial de π sobre 4 para o outro lado. Então ficaria, ó, C1 que multiplica cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então C1, raiz de 2 sobre 2, C2, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 2 vezes exponencial de menos π sobre 4. Primeira parte do meu sistema está aqui. Vamos para o segundo. Quando eu aplicar na derivada o valor π sobre 4, minha resposta tem que ser menos 2. Isso quer dizer então que eu tenho C1 vezes exponencial de menos π sobre 4, que multiplica menos cosseno de π sobre 4, menos seno de π sobre 4, mais C2 vezes exponencial de menos π sobre 4, que multiplica, ó, menos seno de π sobre 4, mais cosseno de π sobre 4. Isso aqui tudo tem que dar igual a menos 2. Essa daqui é a segunda parte da minha expressão, tá? Mas deixa eu simplificar ainda mais. Daqui eu tenho C1 vezes exponencial de π sobre 4, que multiplica, ó. Eu sei que cosseno de π sobre 4 é igual a seno de π sobre 4. Cada um deles é raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, aqui fica menos raiz de 2. Mais C2, que multiplica exponencial de menos π sobre 4. Botou menos aqui,
que multiplica, ó. Aqui dá menos seno de π sobre 4 mais cosseno. O mesmo número, ele negativo, mais a parte positiva dele, vai dar 0. Isso aqui é igual a menos 2, ou seja, isso aqui implica, ó, quando eu fizer as contas, C2 aqui, ó, é chau, vai ficar só o C1, ó. C1 vezes exponencial de menos π sobre 4 vezes menos raiz de 2, isso aqui é igual a menos 2. Aí vocês fazem as contas aí agora, vocês acham como solução, tá bom? C1 então vai ser igual a 2 raiz de 2 vezes exponencial de π sobre 4. Tá? Isso aqui é positivo. Tá bom? E quem quiser racionalizar aqui, ó. Isso aqui é raiz de 2 exponencial de π sobre 4. Pronto. Já achei quem é C1. Como é que eu acho C2? Aqui eu inverti, ó, pessoal. Aqui é positivo na primeira equação, senão eu acabo confundindo aqui. Vou substituir ela nessa primeira expressão aqui, ó. Vou chamar isso aqui de 1. Tá? Então o que é que eu faço? Substituindo, ó. Substituindo C1 em 1, obtemos, ó, vamos lá, o que era C1, ó, você veja, tá, pronto. C1 vezes raiz de 2 sobre 2, mais C2 raiz de 2 sobre 2, isso aqui tem que dar igual a quem? 2 vezes exponencial de π sobre 4. C1 está aqui, ó, substituindo. Raiz de 2 vezes exponencial de π sobre 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Tá? Tá aqui, ó, C1 vezes raiz de 2 sobre 2 mais C2 raiz de 2 sobre 2 é igual a 2 vezes exponencial de π sobre 4. Tá bom? Beleza. 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Fica só exponencial de π sobre 4. Joga ele para a direita, então vai ficar, ó, C2 e raiz de 2 sobre 2 é igual a 2 vezes exponencial de π sobre 4 menos exponencial de π sobre 4. Ou seja, da própria exponencial de π sobre 4. Se eu jogar, ó, 2 raiz de 2 para o outro lado, então vou ter aqui C2 é igual a 2 dividido por raiz de 2 vezes exponencial de π sobre 4. Ajustando aqui, ó, colocando raiz quadrada em cima e embaixo, vocês vão ficar que isso aqui é raiz de 2 exponencial de π sobre 4. Ó, deu o mesmo valor C1, ó, o valor de C1 deu o mesmo valor de C2. Portanto, a solução do PVI é
a solução do PVI é ó, y de t igual a exponencial de menos t, que multiplica, ó, raiz de 2 exponencial de π sobre 4 vezes o cosseno de t, mais raiz de 2 exponencial de π sobre 4 vezes seno de t. Tá? Quem quiser colocar aqui, ó, pessoal, tá? Só por questão de ajuste, raiz de 2 e exponencial de π sobre 4 está em comum. Tá? Então ficaria raiz de 2 que multiplica exponencial de π sobre 4. Aí, exponencial, como ele é incomum aqui, exponencial de π sobre 4 vezes exponencial de menos t. Então dá isso aqui, vezes cosseno t mais seno de t. Tá? Aqui a questão simplificada. Não sei se vocês conseguem ter um gabarito ou qualquer coisa aí. Joga no programa, enquanto sair como solução. Tá? Vamos para a próxima. Vamos lá. Nona lista. Letra H. Tá? Usa o método dos coeficientes indeterminados para determinar a solução particular da equação diferencial dada. Letra H está aqui, ó. 4 vezes y duas linhas, menos 4 vezes y', menos 3 vezes y igual a cosseno de 2t. Tá bom? Então a gente vai achar aí aquela história do 1 e o 2. Tá certo? Então vamos calcular a expressão que aí está. Tá bom? Para ver o que é que dá. Então vamos lá. Nona lista. Só tem uma questão, né? Primeira questão, letra H. Então você tem 4 vezes y duas linhas, menos 4 vezes y', menos 3 vezes y, igual a cosseno de 2 vezes t. Tá? Então, para a solução, ó, eu vou já descrever aqui qual é o tipo da solução. A solução geral é y igual a solução homogênea mais a solução particular. Então vamos lá. Sabendo disso aí, primeiro ponto que a gente vai calcular, solução da homogênea, ou seja, de y de h. Primeiro ponto. Então, se eu quero calcular isso aqui, então vou escrever a minha expressão. Vou chamar aqui de asterisco. Equação homogênea. Primeiro escrever a equação homogênea. Ou seja, 4 vezes y duas linhas, menos 4 vezes y', menos 3, igual a 0. 3y, professor. 3 vezes y, isso aqui igual a 0. O que é que eu tenho aqui agora? Ó? Asterisco 1 é isso. Asterisco 2 é a equação característica associada.
Sendo assim, ó, se eu tenho esse tipo de expressão, da equação característica associada, então eu posso descrever a expressão da forma 4 vezes, deixa eu ajustar aqui, 4 vezes r ao quadrado menos 4 vezes r menos 3, isso aqui igual a zero. Daí eu uso quem? Bhaskara. O meu r vai ser igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de 16 menos 4 vezes 4 dá menos 16, menos 16 vezes menos 3 aqui, ó, dá mais 48. Isso aqui tudo dividido por 2 vezes o valor de A, que é 4. Isso dá 4 mais ou menos 16 mais 48, 64. Raiz quadrada de 64, 8. Dividido por 2 vezes 4, 8. Ou seja, eu aqui tenho duas raízes reais. R1 eu posso pegar como sendo, ó, 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 dividido por 8 dá menos 1 meio. E meu R2 vai ser igual 4 mais 8, 12. 12 dividido por 8. Simplificando os 2 por 4, tá bom? Dá 3 meios. Beleza. Se eu tenho raízes reais distintas, logo, a minha solução é, ó, minha solução homogênea é C1 vezes, eu vou escrever aqui para vocês lembrarem, exponencial de R1 de t mais C2 exponencial. Aqui não tem o menos não, pessoal. Tá, bati aqui sem querer. R2 de t. Ou seja, então isso aqui dá, ó, C1 que multiplica exponencial de menos t sobre 2 mais C2 que multiplica exponencial de 3 meios de t. Beleza, já achei a solução particular. Segundo passo agora é o quê? Solução, tá, de y de p, ou seja, a solução particular. Vou escrever como é o tipo da solução para saber o que fazer. Então, temos que a solução particular ela é igual a 1 vezes y1 mais o 2 vezes y2. Sendo, ó, y1 igual exponencial de menos t sobre 2. y2 igual exponencial de 3 meios de t. E o meu g de t, que é o da minha expressão, aquele cosseno de 2t. Então, ó, vamos lá, eu preciso, na sequência, quem é o Wronskiano? De y1, y2. Ou seja, o determinante daquela matriz, ó, y1, y2, derivada de y1, derivada de y2. Então, fica exponencial de menos t sobre 2, exponencial de 3 meios de t, derivada de exponencial de t elevado, ó, de exponencial de menos t sobre 2, vai dar
menos exponencial de menos t sobre 2 dividido por 2, e a derivada de exponencial de 3 meios. Rapaz, eu vou batendo no negócio, vou botando sinal, não deve. De exponencial de 3 meios de t vai dar 3 meios. Opa, esse aqui, ó, como é menos t, isso aqui vai dar menos 3 meios, tá bom? A derivada é a desse aqui, ó, vai dar 3 meios de exponencial de t sobre 2. Aí calcula, diagonal principal, exponencial de t sobre 2 vezes exponencial de menos t sobre 2 dá 1. 1 vezes 3 meios, 3 meios. Menos diagonal secundária, com menos que está aqui, fica mais. Exponencial de menos 3 meios de t vezes exponencial de 3 meios de t vai dar 1. 1 vezes 1 meio, 1 meio. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Isso aqui é diferente de 0. Que já era de se esperar, né? Determinei o valor de W. Vamos determinar o valor de 1 agora. O 1 vai ser igual à integral de menos y2 g de t dividido pelo Wronskiano d de t. Ou seja, isso aqui é igual a integral. Tá? Pode botar o menos para fora se quiser. O y2, exponencial de 3 meios de t, vezes o g de t, que é cosseno de 2t. Isso aqui dividido por 2. Tudo isso aqui, ó, d de t. Não é uma integral tão fácil de ser feita, tá? Isso aí é só pra gente treinar. Não tem problema nenhum deixar ela assim, ó. E do U2 é igual a integral de y1 vezes o g de t dividido pelo Wronskiano de y1 e y2. Isso aqui d de t também. Ou seja, isso aqui vai me dar a integral de exponencial de menos t sobre 2 vezes o cosseno de 2t, tudo isso aqui dividido por 2, d de t. Tá? Também não é difícil, só é chato. Tá? Não precisa simplificar daqui não. Tá? Essa daqui, como tem um certo grau de dificuldade, a gente nem precisa simplificar. Tá certo? E, por favor, não me venham, pessoal. Ó, não façam. Ah, professor, 2 dividido por 2 aqui. Não faça isso não. Esse 2 está multiplicando o t, ó. E depois eu vou transformar 2t a partir da função cosseno. Não divide esse 2 por 2. Se ele tivesse aqui fora, tudo bem. Mas ele faz parte do ângulo do cosseno. Tá certo? Então, cuidado. Beleza. Então, minha solução particular. Tá? Logo, minha solução particular é igual àquela integral menos integral exponencial de 3 meios de t vezes o cosseno de 2t. Quem quiser botar, ah, tem um meio aqui, professor, pode botar para fora. Um meio, isso aqui d de t, essa expressão aqui multiplica, ó, meu y1, que é exponencial de menos t sobre 2, mais aqui tem um meio também, pode botar para fora da integral. A integral de exponencial de menos t sobre 2 vezes o cosseno de 2t, d de t. Isso aqui que multiplica o y2, que é quem? Exponencial de 3 meios vezes t. Pronto, já tem as soluções. E aí vocês escrevem isso aí tudinho junto.
bem bonitinho. Portanto, minha solução geral, que é a solução homogênea, mais a solução particular. Solução homogênea dá C1. Dá C1 exponencial de menos t sobre 2, mais C2 vezes exponencial de 3 meios de t, e aí vocês colocam essa solução particular. Mais a solução particular. Pronto. Vamos para a próxima. Foi pedido então, 11ª lista, primeira questão, letra G e H. Pessoal, vou fazer só a letra G, porque H é muito complexo para vocês entenderem, tá bom? Eu explicando por aqui, pela internet. Tá? Eu vou fazer a letra G, tá certo? E aí vocês subentendam para a letra H. Só que letra D e letra H não são tão simples de se responder, tá bom? Elas têm um grauzinho de dificuldade. Vamos lá então, respondendo a letra G. Que a gente quer calcular quem é a solução, tá, geral da expressão que tem derivada quinta de y mais menos 3 vezes y elevado à quarta derivada mais 3 vezes a terceira derivada de y menos 3 vezes a segunda derivada de y mais 2 vezes y', isso aqui tudo igual a 0. Tá bom? Ele quer que a gente determine isso aí. Então vamos lá. 11ª lista. Primeira questão. Letra G. Ó, pessoal. Essa daí, tecnicamente, seria o último tipo de questão que adentra na prova, tá bom? Então você tem aqui, ó. Derivada quinta de y menos 3 vezes derivada quarta de y mais 3 vezes derivada terceira menos 3 vezes derivada segunda. Perdoe que eu estou olhando aqui. Mais 2 vezes derivada primeira. Isso tudo igual a 0. Tá bom? Então, para a solução aqui, a gente já sabe que essa expressão aí é do tipo que? Homogênea. Então, o que é que a gente faz? Equação, característica, associada. Tá bom? Então, você tem ó, R à quinta menos 3 vezes R à quarta mais 3 vezes R à terceira menos 3 vezes R ao quadrado mais 2 vezes R, isso aqui é igual a 0. Então daí então, ó, agora a gente começa a fazer a conta. E a conta agora é lá no ensino médio. Tá? Qualquer coisa, vamos brigar com o professor de vocês lá do ensino médio. Daí então, ó, R à quinta menos 3 vezes R à quarta mais 3 vezes R à terceira menos 3 vezes R ao quadrado mais 2 vezes R, isso aqui igual a 0. Então isso implica, ó, observe que todos eles têm R, então posso colocar um valor de R em evidência. Então ficaria ó, R à quarta menos 3 vezes R à terceira mais 3 vezes R ao quadrado menos, tá? Para não confundir, ó. R à quinta reduziu para R à quarta, R à quarta para R à terceira para R ao quadrado, agora R ao quadrado vai reduzir para a ordem R, 3 vezes R, e o que tem R reduz para a ordem 2, mais 2, isso aqui igual a 0, tá bom?
Beleza. O ponto agora, eu já sei uma das raízes, ó. Como isso aqui é um produtório, para que a expressão aqui, ó, para que essa multiplicação aqui dê zero, uma das duas entradas tem que ser zero. Então, pelo menos uma raiz eu já sei, que é R igual a quanto? A zero. As outras a gente vai determinar. Eu ensinei para vocês um truque, tá bom? Que era, veja os valores, os números inteiros que dividem o valor que está multiplicando o R de maior potência, tá bom? Veja, os números inteiros que dividem o valor que está multiplicando o R de maior potência, cuja divisão dá inteiro, só tem mais e menos 1. Depois olha lá a última entrada, o número aqui, ó. Quais são os números inteiros cuja a divisão, tá, de 2 por eles ainda me dá o número inteiro? Tem mais e menos 1, mais e menos 2. A técnica agora é arriscar. Agora, vou fazer mais e menos 1, mais e menos 2, dividido por mais e menos 1. Aí eu tenho 4 números. Menos 1, mais 1, menos 2 e mais 2. Eu vou arriscar, porque como o grau aqui é par, existe a possibilidade de um desses 4 números ser raiz. Tá bom? Não tenho certeza. Tenho uma possibilidade. Onde é que eu tenho certeza? Quando a ordem aqui for ímpar. Se fosse de R ao cubo, aí de certeza eu garanto que existe um número real tal que ele é raiz do polinômio de grau ímpar. Tá bom? Vamos testar agora. Se eu colocasse 1, 1 à quarta dá 1. 1 à terceira dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Aqui é R, eu troco 1. Então vamos lá. 1 menos 3 vai dar menos 2. Menos 2 mais 3 dá 5. Perdoe. Lá vai eu. Menos 2 mais 3 dá 5. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então eu sei que 1 é a raiz. Tá? De novo. Ó. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Se ele é raiz, então eu escrevo R menos 1. Agora que multiplica. Vou fazer a redução aqui, ó. Tá? Vocês aprenderam lá no ensino médio. Quem quiser lembrar, tá bom? Tem aquela técnica que vocês aprenderam lá no ensino médio, que é isso aqui, ó. Divisão de um polinômio por outro. Que é R à quarta menos 3 vezes R ao cubo mais 3 vezes R ao quadrado menos 3 vezes R mais 2. Isso aqui dividido, eu achei a raiz, que foi quem? R menos 1. Como é que eu acho a redução de ordem? Quem é o valor que multiplicado por R dá R à quarta? R ao cubo. E aí quando eu coloco aqui, ó, ele vem com o sinal invertido. Menos R à quarta. R ao cubo vezes menos 1 dá menos R ao cubo. Chega aqui com mais. Mais R ao cubo. Quando eu fizer a diferença aqui, ó. Primeira parte aqui dá 0. A segunda dá menos 2 R ao cubo. E ainda fica, ó. Mais 3 vezes R ao quadrado. Menos 3 vezes R. Mais 2. Para achar agora, ó, quem é o número que multiplicado por R dá menos 2R ao cubo? Menos 2 vezes R ao quadrado. Quando eu coloco, eu tenho, ó, 2 vezes R ao cubo. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Então vem, ó, menos 2R ao quadrado. Então aqui fica, ó, primeira entrada aqui dá 0. A segunda fica R ao quadrado. Menos 3R. Mais 2. Quem é o próximo número aqui, ó? Quem é o valor multiplicado por R dá R ao quadrado? É R.
Então, ó, quando eu colocar, vem menos R ao quadrado. R vezes menos 1 dá R. Menos R. Então, para cá vem mais. Mais R. Tudo isso aqui, ó. Na divisão, a primeira aqui dá 0. Na segunda aqui, ó, vai dar menos 2 vezes R. Mais 2. A última entrada aqui, ó, vai ser menos 2. Menos 2 vezes R dá menos 2R. Para cá troca o sinal. 2R positivo. Menos 2 para cá. Aqui dá 0. Então significa que o outro polinômio aqui, ó, é R menos 1 que multiplica, ó, R ao cubo menos 2 vezes R ao quadrado mais R menos 2. Tá bom? Beleza. Como é que vai fazer isso aqui? Você pode fazer por adivinhação, como eu fiz no outro, ó, tá? Você vê que o número aqui, ó, é menos 2, vai continuar sendo os mesmos outros valores para você arriscar. Mais e menos 1, mais e menos 2. Mas eu tenho outra forma de resolver que é mais fácil aqui. Isso aqui continua a ser igual a 0. Qual é a outra forma? É isso aqui, ó. R vezes R menos 1 que multiplica, ó. Eu aqui vou isolar R ao cubo menos 2R ao quadrado. Menos 2R ao quadrado. Desse resto aqui, ó. Mais R menos 2. Vocês vão entender o porquê. Só coloquei parênteses aqui, ó. Isso aqui continua a ser igual a 0. Nessa primeira parte aqui da conta, tá? R ao cubo menos 2R ao quadrado. Eu acho que todo mundo há de concordar comigo que eu posso colocar sem problema nenhum R ao quadrado em evidência. Então ficaria R ao quadrado que multiplica, ó, R menos 2. E lá ainda fica mais R menos 2. Tá? Isso tudo ainda continua a ser igual a 0. Perceba que o que está aqui dentro, ó, R vezes R menos 1. R menos 2 é um fator incomum nessas entradas, então posso colocar ele em evidência. R menos 2. E isso aqui ficaria, ó, quem é o valor que multiplicado por R menos 2 dá R ao quadrado vezes R menos 2? R ao quadrado. Quem é o valor que multiplicado por R menos 2 dá ele mesmo? É 1. Pronto. Encontrei todas as possibilidades de raiz. Eu acho que todo mundo aí consegue ver como eu tenho, ó, uma multiplicação, 2, 3, 4. Primeira raiz, ó, R1 é igual a 0. A segunda, R2 é 1. Na terceira raiz, para zerar a conta, eu coloco 2, ó. Para zerar essa multiplicação, eu coloco 0 na primeira entrada, 1 na segunda, 2 na terceira e na última entrada, ó, R ao quadrado mais 1 ser igual a 0. Isso implica que R ao quadrado é igual a menos I. É igual a menos 1. Então, R é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Eu quero que todo mundo lembre aqui, pessoal, um ponto, ó. Raiz quadrada de menos 1, eu lembrei para vocês de número complexo, que isso aqui é I. Então, R é igual a mais e menos I. Pronto, junto as raízes todas que estão aqui, escreva a solução geral, que vai ser, ó, logo, a minha solução geral vai ser C1 vezes exponencial da primeira raiz. Eu tenho 3 raízes reais distintas. Então, ó, exponencial de R1 de t mais C2 exponencial de R2 de t
mais C3 exponencial R3 de t, e eu tenho uma raiz complexa. Então, mais na raiz complexa exponencial de P de t, que multiplica com deixa eu ajeitar aqui, C4 cosseno de Q vezes t, mais C5 seno de Q vezes t. Ou seja, tudo isso aqui vai ser igual a C1 que multiplica exponencial 0 vezes t dá 0, exponencial de 0 dá 1, então fica só C1, mais C2 vezes exponencial de 2 vezes t, mais C3 exponencial de 3 vezes t, mais, lá na parte complexa, o P é 0, exponencial de 0 dá 1. Então, mais C4, que multiplica cosseno, o Q lá é 1. Então, fica cosseno de t, mais C5 seno de t. Tá bom? A solução é essa daí. Ou seja, trabalhosa lá do ensino médio. Porque se fosse por a gente, já tinha acabado. Tá? O maior trabalho, vocês vejam, é o que? Achar as raízes. E onde é que vocês aprenderam a calcular raízes? Aqui no ensino superior? Não, lá no ensino médio. Então, se vocês não aprenderam a calcular a raiz lá, a culpa não é minha. É do professor de matemática lá. Vão lá dizer, professor, não acredito que o senhor queria me ensinar. Eu dizia que era chato pra caramba. É muito abusado. Eu errei. Tá, eu errei, foi mal. Porque agora usa. Tá, beleza? A letra H é da mesma forma. Tá? Então é só um bagulho aí desse tamanho. Tá? Não precisa fazer a letra H não, porque ela é realmente um pouco mais difícil do que essa daí. Tá bom? Então cuidado na letra H. Tá certo? Beleza. Então, por enquanto era isso que eu queria dizer para vocês. Mostrar. Qualquer coisa ainda pode perguntar. Tá certo? Então, ó, dei uma estudada e se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!